Olá, a gente vai falar sobre a importância da família no apoio a crianças e jovens com dislexia. E a gente vai abordar, na realidade, o impacto dessa notícia, de receber a notícia que você tem um filho com dislexia, na família. Como isso chega para as famílias. Porque quando a gente sonha, a gente planeja ter um filho, a gente não planeja ter um filho com um transtorno de aprendizagem ou de qualquer outro tipo. A gente planeja sempre uma vida com muita alegria, com muitas conquistas, com muitas realizações. E quando a gente recebe esse diagnóstico, todo esse sonho tem que ser reformulado. Esse autor, Robert Frank, ele tem essa frase que é: se a dislexia é um dom, quero devolvê-la ao remetente. Por quê? Porque ninguém escolhe ter dislexia, ninguém pede para ter dislexia. Mas ainda assim é uma coisa que uma vez que você tem que aprender a lidar com ela e da melhor forma que for possível. O interessante nesse autor, o Robert Frank, ele é um psicólogo educacional, ele trabalha com crianças, com jovens e também com adultos que têm dislexia, mas ele é também um disléxico. E ele traz então essa mensagem de que é necessário e importante a gente aprender a lidar, a aceitar a dislexia. E nesse sonho que se constrói de um filho, que a gente deseja e espera para a vida dele, quando você dá de cara com esse diagnóstico, com essa situação, você tem que rever todo esse sonho. Você tem que reformular todo esse planejamento que você tinha para a vida do seu filho. E você precisa então aceitar e encarar essa situação, essa nova realidade, para poder reformular e construir então um novo sonho, um novo projeto, um novo caminho. Mas para aceitar, para ter esse momento de aceitação, muitas vezes muitos outros sentimentos aparecem, né? Sentimentos que não são tão agradáveis. O sentimento de negação, que você diz: não é possível, não, isso não está acontecendo, isso é só uma falta de empenho, a gente tem que dar mais dura, só ter um pouco mais de disciplina, ele que não é tão esforçado. Ou então você entra no sentimento de raiva: por que isso está acontecendo comigo? Isso não era, não mereço isso. Ou então uma barganha: não, se eu fizer isso daqui, empenhar e pagar uma professora particular, daqui a pouco ele vai melhor, isso daí não vai mais atrapalhar. Ou então entrar num processo de tristeza, de depressão com essa situação, né? Por que isso está acontecendo? É muito importante que se perceba que todos esses sentimentos são absolutamente normais. É importante perceber e reconhecer que esses sentimentos estão presentes e para poder lidar com eles. Para poder aceitar essa situação, é importante também perceber que esse caminho que começa a ser trilhado, ele vai ter sempre altos e baixos, ele vai ter sempre momentos em que vão ser mais tranquilos, outros momentos que vão ser mais difíceis, momentos em que vão ter mais conquistas, momentos em que vão ter mais desafios, assim como é na vida de todo mundo. Qualquer pessoa com ou sem transtorno tem sempre muitos desafios para enfrentar, tem sempre uma dificuldade ou outra, a vida não é fácil para ninguém. Esse desafio específico é o desafio que você tem que enfrentar. E, para isso, né, isso vai gerar, então, a aceitação dessa situação. E aceitar essa situação é extremamente importante. É extremamente importante que os pais possam passar por esse momento, aceitarem essa situação e aprender a lidar com isso. Por quê? Porque quanto melhor os pais lidam com essa situação, quanto melhor eles enfrentam essa situação, não só o seu filho recebe isso como uma grande prova de amor, uma grande prova de estar sendo acolhido, estar sendo aceito, como também recebe um grande exemplo de vida. Por quê? Qual é o exemplo que se passa? O exemplo de que, com esforço e com empenho, a gente consegue transpor e enfrentar qualquer adversidade, porque as adversidades estão presentes na vida de todo mundo e a gente precisa saber lidar com elas e enfrentá-las. E outra coisa, a questão de que todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. Você tem pontos fortes e pontos fracos, o seu filho também tem pontos fortes e pontos fracos. A escola e as demandas escolares fazem parte de uma grande parte da vida do seu filho. As crianças, na cultura da gente, ficam no mínimo 9 anos no ensino fundamental, mais 3 anos no ensino médio e depois, se quiser continuar, muito mais anos. Então, são 9, 12 anos dentro da escola. Para alguém que tem dificuldades escolares, isso é muita coisa. É passar muito tempo enfrentando de frente essa dificuldade. Isso não é tarefa fácil.
Mas a vida escolar, a demanda escolar não é a única parte da vida do seu filho. E para a gente conviver em sociedade, a gente não precisa só ter boas notas na escola. Tem muitas outras habilidades que são requeridas para esse convívio, muitas outras formas de mostrar que você se relaciona, que você empenha, que você investe em alguma coisa, que são fundamentais na sociedade da gente, que não estão necessariamente ligadas à nota que você tira na escola. Então, o seu filho poder perceber que, apesar de ter essa dificuldade na escola, ele consegue ter outras habilidades, outras capacidades que podem ser observadas, destacadas e desenvolvidas, é extremamente importante. Então, é preciso descobrir essas habilidades e desenvolver essas habilidades. E com isso a gente consegue, então, construir um caminho de prazer, de conquistas que vão ser extremamente comemoradas, porque qualquer pequena conquista vai ter um valor muito, muito mais forte. Por que isso é importante também? Essa aceitação dos pais, essa capacidade de estar trabalhando junto em prol do seu filho. Porque a aceitação, para o filho que tem dislexia, ele se sentir aceito, se sentir compreendido, é extremamente importante. Segundo essa autora Sally Shaywitz, a autoestima é um dos setores mais vulneráveis na dislexia. Por quê? Porque a dislexia, ela tem por característica, a pessoa tem capacidades que são absolutamente similares e no nível dos seus outros colegas, mas o desempenho na leitura escrita, o desempenho nas tarefas escolares, ele é mais baixo. Então a pessoa que tem dislexia tem completa consciência de onde é que ele vai bem e onde é que ele não vai bem. E é muito frustrante observar que o que um colega faz com tanta facilidade custa tanto esforço e tanto tempo para a pessoa que tem dislexia. Isso é muito frustrante, isso é muito desanimador. Então a pessoa que tem dislexia, ela também tem sentimentos de raiva, de tristeza, de desestímulo, de angústia. E ela saber que está amparada pela família nesse momento é muito reconfortante. Porque tem um outro aspecto também que ela também se ressente porque está decepcionando uma expectativa que os pais tinham. Então, se pelo menos essa situação, essa área, consegue estar resolvida, isso é um grande gás para a pessoa que tem dislexia, para ela ter mais coragem, mais energia para enfrentar as dificuldades que ela vai ter pela frente. Então, é muito importante unir forças, né, para ter uma atitude positiva frente à dislexia, né, isso vai dar apoio, vai dar segurança para a pessoa que está com dislexia. E também, assim, é uma coisa muito importante descobrir que a dislexia não é um impedimento para a pessoa aprender, para a pessoa crescer, para ter uma vida prazerosa e uma vida com realizações. Existem muitas pessoas disléxicas em todas as áreas profissionais que conseguiram construir o seu caminho, a sua vida e conseguem ter bastante sucesso e bastante realização. Isso é uma coisa importante de ser ressaltada. Então, com confiança e com muito empenho, pais e filhos podem, então, reforçar os seus laços de afeto nesse caminhar e ir construindo um novo caminho de conquistas. Essa questão da relação entre as dificuldades que uma criança pode ter e o impacto que isso tem na família, isso também foi alvo de um estudo dessa autora, Renata Mouzin, que fez uma pesquisa avaliando o nível de estresse das famílias que têm situações de um filho com um transtorno de aprendizagem. O estresse, ele é um conjunto de reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a alguma circunstância que precisa envolver algum esforço de adaptação, alguma mudança. Esse conceito, ele foi criado pensando tanto nos esforços que geram questões positivas, sentimentos positivos, tanto aquelas situações que geram um esforço ou uma necessidade de adaptação envolvendo situações negativas. Ao longo do tempo, esse termo foi sendo utilizado só para as áreas e para as questões que são negativas. A gente associa a ideia de estresse a uma ideia sempre com muito esforço, muito sacrifício, com muito cansaço, com muita angústia envolvida. Então, o que essa pesquisa confirma? Existe sim uma influência sobre a família quando na família tem uma criança com dificuldade de aprendizado. A família toda sofre com isso, não é só a criança. E o nível de estresse pode estar aumentado em todas as pessoas da família e todas as pessoas que estão lidando mais diretamente com essa criança. A reação da família também acaba influenciando a reação da criança.
Esse aspecto é fundamental, né? A forma com que a família reage, a forma com que a família lida com esse problema afeta diretamente a forma como a própria criança reage e lida com a sua dificuldade. A condição maior ou menor que ela vai ter de lidar com essa situação tem muito a ver com a forma como a própria família lida com essa situação. Então, aumentar o nível de apoio às famílias amplia também o suporte que essa família consegue dar para essa criança. Essa pesquisa identificou quais eram as principais fontes de tensão, né, o que gerava mais tensão nas famílias. E as principais fontes de tensão e de estresse familiar foram a hora do dever de casa, o período de provas, a relação com a escola, a baixa autoestima e a percepção do sofrimento da criança, a relação com as terapias de apoio, o julgamento dos outros, né, o olhar crítico, os questionamentos constantes, o não entendimento, as muitas sugestões e opiniões que as pessoas querem dar, a implicância dos colegas, né, o que as pessoas com dislexia podem sofrer pelo seu baixo desempenho, de ser motivo de implicância e de brincadeiras maldosas, e também a dificuldade da pessoa que tem dislexia em compreender a sua própria dificuldade, aquele problema que ela tem. E uma coisa que foi bastante interessante foi a percepção de que o diagnóstico e a terapia foram capazes de diminuir o nível de estresse em todos aqueles pontos observados. E por que isso aconteceu? Porque com o diagnóstico e com o início da terapia, as pessoas, tanto a pessoa com dislexia quanto a família, puderam entender melhor o que é aquilo. Puderam entender que não é uma coisa que se produziu, não é culpa da criança, não é culpa da família, não é culpa de alguma coisa que se deixou de fazer, isso é uma condição. E entendendo isso, você entende também que você tem formas de lidar com isso, você tem condições de ir minimizando as consequências negativas que isso pode trazer e pode ir facilitando todo esse caminhar. Então, entender melhor a dificuldade, aprender a lidar com ela, poder conhecer, compreender e aceitar os limites que isso traz. Porque a hora que você aceita, isso daqui eu não consigo, mas isso eu consigo, e você coloca isso como seu objetivo e é capaz de conquistar esse objetivo, isso é muito reconfortante. Mais do que você colocar uma expectativa que você não é capaz de alcançar. Então você aprende a criar as expectativas dentro do nível em que a criança está e a comemorar essas conquistas. Aumenta também o investimento nos tratamentos. Por quê? Porque você sabe que está tendo um retorno, esse retorno é positivo e aí isso alimenta também positivamente a vontade de continuar investindo nisso. A pessoa, quando entende melhor o que está acontecendo consigo mesmo, consegue se posicionar melhor também para as pessoas que estão fora. Aquelas pessoas que não entendem, aquelas pessoas que criticam, aquelas pessoas que perguntam. A própria pessoa com dislexia consegue explicar para um colega, para o professor, para um amiguinho, o que está acontecendo com ela. Por que ela lê mais devagar, por que às vezes ela faz prova em separado, ou por que ela é mais lenta para terminar as tarefas. Ela consegue explicar, e isso é muito mais reconfortante do que ser simplesmente taxado de burro, de preguiçoso e não conseguir responder a essas críticas. E o diálogo com a escola melhora também bastante. Não é? Você sabe o que você deve falar para a escola, você sabe o que explicar e você começa a descobrir também o que esperar da escola. O que demandar da escola. E a escola também começa a compreender melhor aquilo, o que está acontecendo com o seu filho, ela começa a entender melhor por que ele rende aqui e por que não rende ali, e ela também tem mais instrumentos e mais possibilidade de lidar com essa situação e de criar estratégias para facilitar então o aprendizado daquela criança. Então, tudo isso mostra para a gente o quê? Primeiro, que é importante valorizar a família no tratamento da pessoa com transtorno de aprendizagem. E segundo, que é muito importante que a gente comece a construir programas de apoio às famílias para então garantir que elas tenham informação e orientação adequadas para lidar com essa situação. Muito obrigada. Meu nome é Consuelo Mazzini, eu sou diretora, uma das diretoras da Associação de Pais e Amigos de Disléxicos do Rio de Janeiro. É uma associação
da sociedade civil que se reúne em prol das pessoas, crianças e adolescentes que têm dislexia, que basicamente reúne professores, pais e familiares de crianças que precisam de ajuda para a vida escolar. O foco da APAD é basicamente na escola. O ponto focal da APAD é a vida escolar da criança. Nessa fase, a criança precisa ser orientada para que ela tenha uma vida escolar como todas as outras crianças e possa aprender e possa ter uma vida normal. Importante que os pais saibam que o disléxico tem uma vida social, uma vida fora da escola normal. Ela é uma criança como outra qualquer e a dislexia ela só vai aparecer na sua vida escolar. Fora disso, ela é uma criança como outra qualquer. É importante que os pais saibam que a dislexia ela não é uma desculpa, ela é um desafio. E precisa ser encarado como um desafio. Aceite o seu filho com esse transtorno. É um transtorno de aprendizado que vai aparecer na escola. E é importante que os pais se unam enquanto sociedades de pais e busquem auxílio e busquem ajuda junto às escolas, parcerias com as escolas. Não deixe só a responsabilidade para a escola não pode fazer sozinho. A escola precisa da ajuda dos pais também para buscar junto aos órgãos governamentais ajuda de preparação dos próprios professores. Os professores eles precisam de também ajuda do governo federal, do governo estadual e municipal para serem melhor preparados, melhor conduzidos para estar atendendo a essas crianças. É importante que a criança disléxica tenha o seu direito de estar na escola, de estar incluído na escola, mas de ter um olhar diferenciado, porque ele precisa de um olhar diferenciado. É importante que os pais saibam que essa criança vai aprender a ler, ela é capaz de aprender a ler, só que ela precisa de um olhar diferenciado e ela precisa de uma forma pedagógica diferenciada. É importante que os pais se mobilizem, os pais busquem os seus direitos através de associações, criem associações e busquem os seus direitos. Vão às escolas, apresentem as suas reivindicações. O MEC já tem algumas coisas, alguns grupos de trabalho fazendo diretrizes, já tem uma lei aprovada no Rio de Janeiro no ano passado que fala sobre o direito de diagnosticar e de tratar a dislexia dentro das escolas, que agora vai ser regulamentada. É importante que a sociedade civil, representada pelos pais, busquem os seus direitos. Os pais não podem deixar na mão das escolas. Busquem parceria com as escolas. A criança disléxica, ela tem que saber que ela é capaz, que ela tem um desafio, ela não tem uma desculpa. Ela precisa saber que ela tem uma dificuldade, mas que ela precisa do amor dos pais. Os pais precisam estar juntos dela. Não desmotivem. Vamos aceitar elas como elas são. Os pais devem lembrar que os filhos são diferentes porque têm esse transtorno, mas eles são capazes de aprender. E eles vão aprender se eles, junto com as escolas, forem um parceiro e buscarem os seus direitos. É importante estar junto o tempo inteiro com a escola, não deixar sozinho a escola. A escola sozinha ela não pode nada. A escola pode, junto com as associações de pais. Então, na realidade, eu estou aqui dizendo para vocês da nossa experiência no Rio de Janeiro, tudo que a gente já conseguiu fazer parte de um grupo de trabalho junto ao MEC. Em 2008, nós fomos convidados para fazer parte de um grupo de trabalho que escreveu diretrizes para conduzir trabalhos com disléxicos. Hoje, esse trabalho está no Conselho Nacional de Educação para ser homologado e é um grande desafio para a gente. É uma associação que tem só 5 anos, então a gente acredita efetivamente que o papel dos pais, dos amigos, dos avós, de quem é responsável por uma criança ou adolescente disléxico, é buscar os seus direitos junto à educação, ao MEC e ao governo federal. O lema do governo federal é uma educação para todos, inclusiva.
E inclusão não é simplesmente botar uma pessoa dentro da escola, dentro de uma sala de aula. Inclusão é botar dentro de uma sala de aula e ver a diferença de cada um. Porque fora da escola o disléxico é igual a todas as pessoas. E a gente acredita que o número de evasão de crianças da escola, crianças que saem da escola, que desistem de estudar, é porque elas simplesmente não são motivadas a estudar. Então, na realidade, depende dos pais, depende dos responsáveis, fazer com que essas crianças continuem na escola e sejam vitoriosas, porque elas são capazes de chegarem lá. É um grande desafio, não desistam nunca dos seus sonhos, porque eles são importantes. Obrigada.